Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos mais uma vez ao Opinião na Rede. O assunto de hoje é o fechamento das divisões de base do CSA, o encerramento das atividades da base azulina. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te pedir para se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho ativando as notificações, compartilhar o link deste vídeo e se tornar membro do canal. A administração do presidente Rafael Tenório pode estar sofrendo a maior derrota de todos esses anos. Seria o encerramento das atividades das divisões de base. O plano de fundo para este absurdo é a questão da pandemia, mas o CSA já vem desarticulando, já vem entendendo a base como custos há muito tempo. O valor repassado para a base sempre foi um valor diminuto, um valor que pouca coisa dá para se fazer, principalmente quando o CSA perdeu o local de treinamento, passou a utilizar a Universidade Federal de Alagoas e boa parte dos recursos eram destinados ao convênio com a Universidade Federal para que o CSA se mantivesse lá na UFAL. O custo da base do CSA gira em torno entre 40 e 60 mil reais, o que é um absurdo, por exemplo, para se cumprir com funcionários da comissão técnica, jogadores e todos os outros implementos que a base traz. E eu não falo só o time de futebol, eu estou falando do time de futebol feminino, eu estou falando das outras modalidades que o CSA está inserido em um projeto que originou-se de forma muito positiva para fortalecer os esportes olímpicos e a base do CSA. Mas, nos últimos meses, além do CSA não investir mais valores na base, o CSA também sinalizou situações que são complexas de entender. A primeira delas, a proibição da base do CSA treinar no CT do Azulão. Se você não tem o dinheiro, não tem o investimento, não tem um local para treinar e o local que você trabalha é no CT e isso é vedado, essa é uma sinalização de que a base não está tendo o devido acompanhamento, a devida atenção. Outro detalhe é que recentemente, esta semana, em uma reunião, ficou definido que a base iria parar, iria encerrar as atividades e que a possibilidade de volta das divisões de base do CSA dar-se-ia apenas quando o CSA tivesse o seu novo complexo esportivo. É um gol contra marcado pelo CSA. Se isso se concretizar, é um gol contra. Funcionários já foram informados que estão desligados do trabalho. Jogadores também serão devolvidos. E há mais coisas complicadas dentro do CSA, a ponto de áudios que eu tive acesso de empresários informando claramente que são responsáveis pela vinda de jogadores do Rio para cá e mais, que são responsáveis por pagar taxas de transferência desses jogadores. E não são taxas milionárias, mas são taxas que quem tem que pagar são os empresários e não o CSA. Eu lembro que quando Rafael Tenório assumiu a presidência do CSA, eu participei de uma entrevista e me ative a perguntar ao presidente Rafael o que seria a ideia dele para as divisões de base. E ele me respondeu de forma muito clara, muito transparente. Eu não tenho nem como falar em base nesse momento. O meu momento zero, prioridade zero, o meu objetivo é dar ao CSA calendário. E era compreensível, era aceitável que o CSA pensasse desse jeito, ou que o presidente Rafael Tenório pensasse desse jeito.
Passaram-se os anos e aquele investimento prometido de que a base ia ser forte, de que a base teria investimento, não aconteceu. E ainda não está acontecendo. O Rafael é, sem dúvida, pelos resultados, pelo que conquistou em tão pouco tempo, se não o maior, mas um dos maiores presidentes da história do CSA. Se o Rafael sair hoje, sair amanhã, sair daqui a 2 anos, sair daqui a 4 anos, o Rafael terá uma grande dívida com o CSA. E essa dívida chama-se divisões de base. A base ainda não teve o tratamento que precisa ter. Base é investimento. Base não é gasto, não é custo. E olha que o CSA está sendo muito incoerente. Porque o começo do ano é um começo muito positivo. O CSA opta, por vontade própria, disputar a Copa Lagoas com a sua divisão de base. Para dar minutagem, rodagem, aprendizado, forçar os meninos a fazerem jogos mais difíceis contra times profissionais e testar os garotos. Não bastante isso, o CSA faz mais. Ele usa o seu time de base para estrear no Campeonato Alagoano. Ele tem 6 jogadores de divisões de base no elenco profissional. No segundo jogo, no terceiro jogo da temporada, ele usa jogadores da base no seu time. Inclusive contra o Céu, com o João Vitor entrando de primeira e fazendo uma grande partida, a ponto de ser um dos destaques do jogo e do time do CSA. Então não é consistente, não é coerente que as mesmas pessoas que pensam desta maneira possam agir com o intuito de fechar as divisões de base. A informação é que o Rodrigo Pastana, preocupado com essa situação, apesar de ter também concordado com o fechamento do CT para a base, ficar apenas para o profissional treinar, mas o Rodrigo Pastana se preocupou tanto com isso que procurou o presidente Rafael Tenório para saber se essa seria mesmo a solução, se o encaminhamento de fechar, de acabar as divisões de base, era o encaminhamento correto, porque isso vai se tornar notícia nacional. Isso não combina com o case de sucesso prometido pelo presidente Rafael Tenório. Isso não combina com um time que subiu da Série B para a Série A, no ano seguinte disputa A e cai, e no ano posterior briga de novo para subir para a Série A, ficando em 5º lugar. Todos os clubes e os clubes mais importantes do país usam as divisões de base como investimento. Não vou comparar Atlético Paranaense com o CSA, mas o Atlético Paranaense tem um investimento de R$1,5 milhão por mês na base. Não precisa nem falar valores que o Flamengo investe na base. Não precisa falar como o Santos trata a sua base. Não precisa ver no campeão da Libertadores, o Palmeiras, quantos jogadores das divisões de base subiram num time que já era estrelado. Então esse não é o caminho. O caminho é investir. Não tem dinheiro, não tem o dinheiro, consegue. Alberto, mas você está sendo incoerente. Vai dizer que tem que investir algo que você não tem? Não. Se você não tem dinheiro, você deixa de contratar para o profissional um jogador, mas você daria aquele valor para as divisões de base. Porque na divisão de base você está puxando 5, 6, 7 jogadores. E eu posso citar alguns nomes aqui. O Diogo, lateral esquerdo. Danilo, lateral esquerdo. O Zé do Carmo, volante. O próprio João Vitor, volante. Os atacantes Ryan, o Wallace, o próprio João Paulo, que é uma espécie de joia da coroa. Além de zagueiros como o próprio Tito. Eu estou falando de jogadores de potencial, não estou dizendo que são jogadores que já estão prontos, que estão formados, que são ídolos do torcedor do CSA.
Até porque o torcedor do CSA não consegue nem ver esses meninos jogando. Eles jogam muito pouco ao longo do ano. Mas coube ao Pastana fazer esse alerta ao Rafael se era isso mesmo que o CSA desejava. Encerrar as divisões de base. Fechar. Ser notícia nacional. Ter que explicar essas situações. Ainda mais com o Pastana, um homem do futebol, sabendo dos relacionamentos que existem no futebol, conhece alguns desses empresários e sabendo, ou vai ser comunicado, que inclusive é o próprio empresário que está pagando taxa de inscrição de jogadores da base do CSA. Isso não está correto. É preciso que o Rafael encontre o caminho, solucione isso, que a base não encerre as atividades, que pelo contrário, que a base continua forte, invista, acredite e faça a roda girar. Você investe, você forma, você tem o uso técnico, você tem o retorno financeiro com vendas e você reinveste. É dessa maneira, é desse ciclo. Não tem outro ciclo para funcionar que não seja esse. A base se alimenta desse ciclo. E é preciso entender isso. Esse vídeo é quase um apelo ao presidente do CSA. Não faça esse gol contra. Não use contra o senhor o que há de mais positivo na sua trajetória do CSA, que sempre foi valorizar, dar dignidade a esse clube. Um clube que sequer tinha crédito no mercado. Um clube que sai da Série D do Campeonato Brasileiro, onde não tinha nem calendário, e vai bater numa Série A. E no ano seguinte ele briga de novo para chegar à Série A. Presidente, essa situação se concretizar, como foi feita na reunião esta semana, ela confirmada, não tenha dúvida, essa é a maior derrota da sua administração. E é preciso que isso seja mudado. E é preciso que seja mudada não a atitude da base voltar, mas mudar a ideia. A ideia de que a base não é custo, né? A base é investimento. Tem que ter um investimento para mais à frente ter retorno. Não vou lembrar o torcedor do CSA, nem o presidente, nem as pessoas do CSA, que faz pouco tempo que o CSA foi excluído do Campeonato Alagoano por irregularidades na base, por usar gato. Um estrago desse, ele não é corrigido em pouco tempo. A base do CSA está saindo do zero, está retomando. Começou um processo com o Pedrinho, depois passou para o Omar, e é preciso que esse processo tenha continuidade, porque senão o CSA não conseguirá se tornar um case de sucesso, porque não há case de sucesso sem uma base forte. O torcedor pode até achar que é bobagem. O que importa é o profissional é que tem que estar jogando, que base que nada. Não, gente. A base é o símbolo do clube. O CSA foi muito forte quando teve uma base forte. Ele foi vice-campeão da Taça Conmebol com muitos jogadores das divisões de base, oriundos no Mutange, vindo das periferias de Maceió. Não dá para pensar no CSA fechar a base num momento como esse, encerrar as atividades num momento como esse, porque base é sequência, trabalho de sequência, e o trabalho de excelência não pode ter interrupção. Que o presidente do CSA repense, retome a ideia de investir, mesmo que tenha que abrir mão de uma ou outra contratação para o time profissional. Mas o valor que se pagaria de 40, 50, 60, 70 mil no salário de um jogador ajuda, faz acontecer toda a divisão de base. E aí fica a questão. Vale mais o CSA ter pago 90 mil no Renatinho no ano passado, ou o CSA investir 90 mil na sua divisão de base
e ter João Vitor, Wallace, Ryan, Danilo, Tito, Zé do Carmo, João Paulo, jogando com a camisa do CSA. Fica a reflexão. E antes da gente encerrar esse vídeo, deixa eu te pedir para se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho, ativando notificações, compartilhar o link desse vídeo e se tornar membro do canal. Opinião na Rede volta em breve. Um abraço.